Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui participando de mais uma live do CRF São Paulo. Eu sou Marcelo Polacou, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, e hoje estamos iniciando mais uma live super importante com o tema fitoterápicos com atividade calmante. E para essa atividade nós estamos contando com 3 farmacêuticos com ampla experiência nessa área e que fazem parte também do grupo técnico de plantas medicinais e fitoterápicos. Então, eu vou ler brevemente aí o currículo dos nossos participantes da live hoje. Então, a doutora Nilza Wadt, que é farmacêutica bioquímica formada pela USP, com doutorado também na USP, pesquisadora colaboradora do INCOR, professora das faculdades Oswaldo Cruz e Unip, coordenadora do curso de pós-graduação em fitoterapia clínica das faculdades Oswaldo Cruz, pesquisadora da Unip, coordenando a pesquisa de cicatrização de feridas, utilizando fitoterápicos nos municípios de Valinhos e Jundiaí, consultora na área de controle de qualidade e plantas medicinais e coordenadora do GT de plantas medicinais. Temos também a presença do Dr. Luiz Marques, com formação superior em farmácia pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em fitoterapia pela Escola de Saúde Pública do Paraná, mestrado em botânica pela Universidade Federal do Paraná, doutorado em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, e uma vasta experiência profissional também atuando na indústria farmacêutica e presidente da Associação Paulista de Fitoterapia. Temos também a doutora Sônia Valéria Bonotto, que é farmacêutica bioquímica pela Faculdade de Ciências Biológicas de Araras, mestrado em fármacos e medicamentos pela USP, e atua em farmácia de manipulação com foco nas PICs, antroposofia, homeopatia, fitoterapia e medicina chinesa desde 1990. E também é membro do grupo técnico de trabalho de plantas medicinais e fitoterápicos do CRF São Paulo. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para a doutora Nilza para poder abrir a parte técnica da nossa live. Então... Boa noite a todos. Obrigada, Polacou. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês gostem dessa live. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, o CRF por nos ter convidado para fazer essa live de plantas medicinais. E o tema que a gente escolheu foi exatamente calmantes, e a gente vai dizer para vocês por quê, né? Por causa da doutora Sônia, especificamente, que ela está no dia a dia com os pacientes, e aí a gente sabe as dificuldades. Então, depois a gente vai passar a palavra para a doutora Sônia, mas antes, eu gostaria já de avisar vocês que o grupo técnico de medicinais e fitoterápicos tem uma cartilha. Então, no CRF, vocês têm a cartilha de plantas medicinais que está disponível para todos os farmacêuticos, e nós estamos finalizando um protocolo calmante também, com as plantas que a gente vai comentar aqui hoje, tá certo? Então, a gente vai deixar disponibilizado para vocês. Nós estamos dando os retoques finais, terminando, fechando isso, então, provavelmente nas próximas semanas isso já deve estar disponível para vocês, tá certo? Então, os nossos agradecimentos a toda a diretoria do CRF, né? É com muito prazer que a gente está aqui. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Sônia para ela explicar por que este tema fitoterápicos calmantes. Tá bom, Sônia? Boa noite a todos, boa noite, doutor Marcelo, os colegas de trabalho do grupo, doutor Luiz, doutora Nilza, né? Gostaria de agradecer o convite, né, do Conselho por estar aqui participando dessa live hoje, né, e compartilhar um pouco dessa nossa vivência, dessa experiência, né, que nós estamos tendo em meio a uma pandemia, e principalmente por ser profissional da linha de frente, de estar em contato direto com o público, com as pessoas, no nosso dia a dia, né? Na verdade, assim, a escolha desse tema, como comentou a doutora Nilza, ela já vem dentro de um contexto que desde o final, na metade do final do ano passado, nós, dentro do grupo técnico, já estávamos desenvolvendo esse tema do protocolo calmante,
mesmo porque nós vivemos assim, dentro de um contexto, num país como o Brasil, que é considerado o segundo país mais ansioso do mundo, né? Então, mesmo fora de uma pandemia, nós vivemos assim um extremo grau de ansiedade, né? E aí, como a partir de fevereiro desse ano, nós tivemos o nosso contato aqui no Brasil, né, com a pandemia, após ele vir, na verdade, desde no final do ano passado, né, na China, quando ela anunciou a pandemia para o mundo, né, e naquele momento nós achávamos que, apesar de entendermos que vivemos um contexto de globalização, mas a China ainda estava muito longe, né, essa pandemia na China ainda não era uma realidade. Existia uma expectativa, né, de que ela talvez pudesse chegar em algum momento aqui no Brasil, mas não era real. Então, eu acho que naquele momento já começou a existir uma certa atenção em relação a essa possibilidade, né? E aí, à medida que essa pandemia ela foi caminhando, chegou na Europa, né, na Espanha, na Itália, e aí ela começou a ficar mais próxima da gente, porque nós temos muito mais contato com esses países, por ser muitas pessoas descendentes, né, de europeus, né, então muitas pessoas têm família, conhecidos, amigos, então assim, já foi um momento que, peraí, né, está começando a ficar mais próximo, né, e essa expectativa começou a aumentar em relação a essa chegada aqui no Brasil, da pandemia, né, e aí em fevereiro deste ano, quando foi anunciado o primeiro caso de coronavírus que entrou aqui no Brasil e na cidade de São Paulo, né? Então já não era mais uma expectativa, tornou-se uma realidade. E, na verdade, uma realidade que já estava dentro do fundo do quintal das nossas casas, né? Porque estava muito próximo da gente. E aí, nesse momento, nós, assim, na farmácia, já começamos a entender que o nível de ansiedade das pessoas, né, e com relação à possibilidade de tomar contato com o vírus, mesmo porque, assim, é ainda um vírus pouco conhecido, o comportamento dele, né, e, assim, muitas mudanças já começou a ser feitas, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia, né, as pessoas começaram, então, a vivenciar, assim, um medo, né, o medo de contato com o vírus, o medo de que maneira isso poderia afetar na nossa rotina, né? E aí, no contato, por exemplo, com as pessoas na farmácia, ou mesmo assim, ao redor da gente, família, enfim, a gente percebe, assim, que isso ficou muito agudo, né, esse medo. Inclusive, teve aquele momento que as pessoas começaram a correr para o supermercado para comprar papel higiênico, né, era um momento que não tinha muito sentido aquilo, né, mas isso já seria um sintoma do próprio medo, da própria ansiedade das pessoas de estar se preparando para uma possível contaminação, né. E aí o que a gente começou a perceber é que, assim, real, o que existia de real é a presença do vírus, né, que ele se manifesta a nível celular e invade o corpo da gente, né, e ele se tornou um inimigo, né, a gente teria que traçar metas assim para combater esse inimigo, que é um inimigo invisível, ele é contagioso e ele pode causar morte, né? Então, a sensação de insegurança das pessoas também né? E essas características do vírus, a gente pode até comparar, vamos dizer assim, uma pandemia em paralelo, essa pandemia causada pelo vírus e uma pandemia causada a nível de uma saúde mental, a nível do medo, que esse medo, na verdade, as pessoas começaram a sentir no sentido aqui, do quê? Se você perguntar para a pessoa, do que você tem medo no meio dessa pandemia? Tenho medo de pegar o vírus, o medo da morte, eu tenho medo de passar para os familiares, né? Principalmente aqueles que têm pessoas com comorbidades em casa,
né, tem medo de perder o emprego, das consequências, né, da situação pós-pandemia, tá? E então, assim como o vírus, o medo também ele é invisível, né? Ele também é contagioso e ele também, assim, numa situação muito extrema, né, em que a pessoa pode até de repente cometer um suicídio, ele causa uma morte, né? Se isso for fora do controle, tá? Então eu acho que a gente consegue detectar então duas pandemias caminhando em paralelo, a do vírus e essa pandemia causada em transtornos assim afetando a saúde mental das pessoas, tá? E aí, nesse primeiro momento, então, das 3 semanas seguintes após o anúncio do primeiro caso aqui em São Paulo, né, de infectação, de ser infectado, né, pelo vírus, o que a gente observa na farmácia é um aumento muito grande, assim, um pico da procura de medicamentos para fazer uma prevenção, principalmente uma prevenção né, melhorar o sistema imunológico, prevenir gripes, resfriados, né? E a procura principalmente sim por produtos tipo vitamina C, vitamina D, probióticos, própolis, tudo um arsenal que possa ajudar assim numa prevenção, né? E plantas, fitoterápicos também, os fitoterápicos também foram muito procurados, tá? E nesse momento também, assim, nessas 3 primeiras semanas, onde teve esse pico maior por essa categoria de produtos, também teve uma procura grande dos produtos para também ansiedade, né? Então, muitas fitoterápicos também que pode ser usado, que a Nilza vai comentar posteriormente, né? Para diminuir estresse, ansiedade, insônia e angústia, né? E vale a pena lembrar também que o quadro de ansiedade e estresse, ele já existem assim, muitos estudos e eles têm um impacto muito negativo a nível do sistema imunológico, né? Então a gente tem assim nesse momento então essa necessidade, vamos dizer assim, de fortalecer um sistema imunológico para eventualmente se fortalecer e combater uma possível infestação do vírus, né? E, ao mesmo tempo, também, assim, a importância de combater esse quadro de ansiedade, estresse, né? Insônia, principalmente, que tem causado muito. As pessoas deixam de dormir, quer dizer, também a ausência do sono é um fator que determina também um fator negativo para o sistema imunológico, né? Aí, com o passar do tempo também, o que a gente pode perceber é que foi uma tendência assim, de normalizar essa procura por esses produtos, embora ainda haja essa procura, mas aumentou e muito prescrições médicas e procuras pelo profissional farmacêutico na saúde para ter uma orientação para esses quadros, né? Principalmente insônia, as pessoas não estão conseguindo dormir justamente assim por essa insegurança que tem assim em relação ao futuro e a todo momento a gente tem uma situação nova, né? E se adaptando. Eu acho que cada um vive a sua própria pandemia, cada um tem a sua própria situação a ser reorganizada todo dia, né? E isso realmente está afetando muito a qualidade de vida das pessoas e até a perspectiva, né? E então, assim, nós achamos que seria muito importante a gente ter ferramentas, né, dentro da fitoterapia que pudesse auxiliar as pessoas nesse momento, mesmo porque, assim, a planta medicinal, ela é de fácil acesso das pessoas, todo mundo, de repente, tem lá em casa um vaso, um jardim que tem alguma planta que pode ser utilizada, né? E a importância desse conhecimento, né?
que as pessoas buscam na farmácia e orientação, né? E mesmo os produtos fitoterápicos que também possam auxiliar nesse momento e ajudar as pessoas a superar, ou pelo menos assim, ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Mesmo porque eu acredito que quando essa pandemia viral ela passar de alguma forma, né, e eu acho que por um bom tempo ainda a gente vai conviver com ela, essa pandemia da saúde mental, essa questão que já era anterior à presença do vírus, ela vai ainda ter uma consequência e por algum tempo ainda ela vai precisar ser muito olhada com muito carinho e trabalhar muito bem essas questões, né? Nilza, você gostaria de falar um pouco sobre as plantas do protocolo? Sim, agora a gente vai fazer a propaganda, né, Sônia, do grupo técnico do protocolo calmante, tá certo? Gente, o protocolo calmante, quando a gente bolou, como disse a Sônia, né, a gente estava lá muito atrás ainda, nem sabia do Covid, nada disso. E aí, quando convidaram a gente achou que era um tema bem legal. Por quê? Vocês poderiam falar para mim, a gente pode falar de algo respiratório, alguma coisa do gênero, mas nós já estávamos sentindo, pela reunião do grupo técnico, que a gente já estava trabalhando, que a melhor coisa era falar sobre calmante mesmo, porque está muito mais... o sistema imunológico, né, se você conseguir fazer com que ele trabalhe sozinho, ele dá conta uma boa parte do recado, tá certo? Então, a gente tem que fazer isso, voltar, e assim, muita gente sem conseguir dormir. Outra coisa que é problemático, você faz um home office, o que acontece? Se você estiver num apartamento, é meio desgastante, né, muito difícil, com criança pequena, então a gente vê a dificuldade do pessoal. Eu, graças a Deus, moro numa chácara e tenho minhas plantinhas na chácara. Então, quando a Sônia disse que o pessoal tem as suas plantinhas, o que eu tenho também visto muito é o pessoal fazendo as suas hortas em casa, né? O cultivo das suas hortas em vasos, etc., porque também virou uma alternativa boa para você fazer o quê? Um combate ao seu estresse, uma distração, e isso melhora bastante. Então, eu brinco sempre, gente, mexer com planta sempre faz bem, tá? Seja ingerindo, seja trabalhando, então é muito legal. Acho que eu sou meio puxa-saco do meu tema. Mas vamos lá. Então, quando a gente pensou no protocolo calmante, a gente pensou em algo que fosse acessível para a grande maioria da população, sendo ou na forma de chá, ou na forma de tintura, e para os farmacêuticos mesmo, a parte dos extratos, então os extratos padronizados. Então, no protocolo vai ter tudo isso, tá certo? Mas tem também a parte do quê? De emergência, aquilo que você pode fazer na sua casa. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, eu não sei se vai dar para ver direito, porque ela é muito pequenininha, né? A famosa camomila. Na verdade, eu trouxe um potinho. A camomila, eu não tenho em casa, gente, eu tenho que comprar, tá? Então, a camomila é pequenininha, né? Mas a camomila, o que a gente tem com ela? A camomila, ela tem uma atividade calmante mesmo, né? Sedativa. Então, é interessante vocês pensarem. E aí, já vou até avisando, né, Luiz, que a gente estava discutindo isso. Se vocês entrarem, né, na instrução normativa, etc., da Anvisa, vocês vão ver que eles não falam muito sobre a tintura de camomila. E no protocolo, a gente vai colocar essa tintura de camomila. Por quê? Porque várias literaturas falam da tintura de camomila via oral, né? O Ministério não colocou, mas a gente vai estar colocando. Por quê? Porque, como tem várias literaturas internacionais bem pesquisadas, com os ensaios clínicos, a gente achou que era cabível, né, a gente colocar no protocolo, dar um suporte um pouco maior para o farmacêutico. Então, a camomila é uma planta que a gente encontra, mas lembrando, gente, que tem que ser a camomila, não aquele sachêzinho do chá, tá certo? Tem que ser a camomila, a flor, né? Porque aí sim você vai encontrar os ativos. Obviamente que tem camomilas de diferentes qualidades. A gente, na faculdade, faz os controles de qualidade lá, e a gente vê a diferença, né, na qualidade, tá certo? A Maria Cláudia tá falando que ela tem até no quintal, né? Em casa eu não tenho, infelizmente. Maria Cláudia, você depois manda uma mudinha pra gente, tá certo? E é interessante vocês verem que, assim, camomila é fácil acesso e todo mundo conhece, né? Então, algo que você pode fazer, que você pode tratar. A gente, por exemplo, como eu trabalho muito com curativo, etc.,
Quando a pessoa é muito ansiosa também, até para os curativos, a gente dá um pouco de camomila. Por quê? Para ajudar a diminuir essa ansiedade, porque às vezes é na ferida e isso acaba interferindo na qualidade de vida da pessoa. Então, aí vai um chá de camomila, que é algo mais fácil, tá? Outra que a gente tem no protocolo, aqui em casa vocês vão ver que eu vou estar trazendo as planchinhas para vocês, porque eu fui sair rodando a minha chácara para trazer para vocês, tá? A erva cidreira verdadeira, a Melissa officinalis, tá certo? Então, ela parece um hortelã, para quem não conhece, mas ela não é, né? Ela é a Melissa officinalis, e essa tem uma atividade sedativa interessante, né? Atividade calmante bem legal. O Luiz vai falar um pouco mais da parte das ações farmacológicas, mecanismos, etc. Eu vou falar mais rapidamente para todo mundo poder, né, fazer a sua parte. Então, a erva cidreira verdadeira, Melissa officinalis. Sempre cuidado, porque o pessoal também fala muito do capim-limão, né? Deixa eu ver se dá aqui, ó. Tá certo? O capim-limão. Só que, uma das coisas que a gente fala, o capim-limão tem uma ação sedativa menor que a Melissa officinalis, que é a erva cidreira verdadeira. Agora, uma coisa que vocês sempre têm que lembrar e tomar muito cuidado é o quê? É que o capim-limão, muitas vezes, ele é confundido com, ó, essa grandona aqui, que é a citronela, tá certo? Então, se vocês já olharem, ó, já dá até para ver aqui na live mesmo, que ela é toda torta, tá? Então, a citronela, uma das coisas que vocês podem fazer para tomar cuidado é sentir o odor, tá? O capim-limão, ele normalmente é mais retinho do que a citronela, que é mais caidinha, tá certo? E quando vocês cortarem, o capim-limão tem um odor de limão, tá? E a citronela, ela tem um cheiro de desinfetante, de eucalipto. A citronela não pode ser ingerida, gente, ela é hepatotóxica, tá certo? Então, por favor, sempre tomem cuidado, porque é muito comum o pessoal não conhecer e não saber que as duas são parecidas e tomar chá de citronela achando que é erva cidreira ainda, tá certo? Que não é nem erva cidreira, é capim-limão ou capim-cidreira, tá certo? Porque a erva cidreira verdadeira, Melissa officinalis, é essa aqui. Então, alguns cuidados que a gente deve ter, porque são erros comuns, né? E a gente deve prestar bem atenção, né? Nesse tipo de qualidade que a gente vai encontrar e de planta que a gente vai encontrar. O Newton falou uma coisa bem certíssima, né, Newton? Você que é lá de Brasília, olha que chique, a gente está sendo bem prestigiado. Aqui na camomila, por exemplo, e mesmo nesses produtos, essas outras drogas vegetais, né, que são essas plantas secas, a gente encontra muita sujidade, a gente encontra muito órgão, né, estranho, por exemplo, as camomilas são as flores, mas vocês encontram uma porção de caules, né, que não deveriam estar lá, e você encontra lá junto. Eu ganhei uma da turma de Tupéva, que as meninas plantam lá, e realmente muito boa, tá certo? Mas, se vocês olharem, a grande maioria não tem uma qualidade tão boa. A camomila é problema, tá certo? E aí vocês têm que olhar. A Melissa officinalis é outro problema quando vocês vão comprar droga vegetal, porque vira e mexe, o que acontece? Não é a Melissa officinalis, é a Lípia alba, essa aqui, ó, tá vendo? Aqui tem florzinha aqui, né? Essa florzinha pode ser roxa, pode ser branca, né? E a Lípia alba, ela tem um problema também de ser mais ou menos calmante, dependendo do quimiotipo que ela tem, então, o tipo de óleo que ela tem aqui dentro. Isso não dá para vocês saberem, então, vamos acreditar que ela tem, né, o óleo certinho e poder tomar. Só que quando vocês pensam em ação farmacológica, a Lípia alba tem uma ação menor sedativa do que a Melissa officinalis. Então, é muito comum quando se compra nos saquinhos, vocês encontrarem a Lípia do que a Melissa, tá? E todo mundo vende tudo como erva cidreira. Então, quando vocês forem comprar, também uma das coisas interessantes de fazer é olhar no saquinho, por exemplo, se vocês começarem a encontrar caules, tá vendo? Grossos, maiores, isso não é erva cidreira, provavelmente é Lípia alba, não é Melissa officinalis, tá certo? Porque a Melissa, o caule dela é bem fininho, tá? Só para vocês compararem, tá vendo? A Melissa tem um galho, não sei se vai dar para ver bem, mas a Melissa tem um galho bem menor, tá certo? E a Lípia, o pessoal costuma cortar lá de baixo, então tem uns toletões mesmo, tá? Então é só para vocês saberem, cuidado com a qualidade também daquilo que vocês tomam. Por quê? Todo mundo fala, fitoterápico não faz mal. Faz sim,
né? E dependendo da qualidade da droga, além de não, muitas vezes ela não vai fazer mal, mas ela também não vai ter efeito farmacológico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a qualidade disso tudo. E lembrando também que se você tiver uma contaminação de uma outra planta, isso também pode ser tóxico. Então sempre o cuidado com a qualidade é essencial, tá? Outra planta que a gente colocou no protocolo para vocês, que a gente achou que era interessante, é a lavanda, tá certo? Eu trouxe até o vaso, eu sou meio exagerada, né? Já trouxe o vaso. E aqui vocês têm duas lavandas. Uma, que é a lavanda angustifolia, que vocês vão encontrar o quê? O óleo, né? Essa lavanda, não sei se vocês conseguem, acho que aqui dá para ver melhor, ela tem umas folhas mais retinhas e a flor é bem roxinha, né? Bem roxinha mesmo. Só que essa, normalmente, ela não floresce no Brasil, a não ser em climas mais frios, em locais mais altos, aí ela floresce. Aqui na minha casa, ela não deu o ar da graça das flores, tá certo? As folhas têm um cheiro bem interessante, bem gostosinho, e são calmantes esses óleos voláteis, tá certo? O que no Brasil floresce é essa daqui, tá? Que é a dentata, né? A lavandula dentata, se vocês, não sei se vai dar para perceber, mas na folhinha dela, ela é toda meio dentadinha mesmo, tá certo? E aí sim, essa da flor no Brasil, essa é mais fácil, tá certo? Mas o óleo de lavanda, ele também tem uma ação sedativa, né? Uma ação mais relaxante, vamos dizer assim, mais relaxante, mais calmante. O Luiz depois explica melhor para vocês. E ele tem essa ação mais relaxante. A gente usa muito, por exemplo, no banho de criança, né, o óleo de lavanda. Então, é algo interessante para vocês, principalmente o da lavanda angustifolia. É algo que você pode colocar no travesseiro para dormir, né, um cheiro gostosinho, tudo mais, que você não vai enjoar, né? E é uma forma fácil de você ter uma aplicação e digamos assim, um acesso mais fácil para vocês. Então, é bem interessante. Eu tenho um amigo nosso que ele usa até, ele pediu a minha, né? Eu mandei a minha dentata mesmo para ele, e ele faz uma tintura de tudo com o filho dele, dá banho, a criança dorme maravilhosamente bem, tá? Dá uma relaxada e dorme. Então, para vocês verem que funciona, né? Na base dos óleos voláteis, tá certo? Temos também o maracujá no nosso protocolo calmante, tá certo? Pode ser maracujá doce, maracujá azedo, a passiflora, né? É que aqui na minha chácara eu só tô com essa. A outra estava lá no meio do mato, e quando eu lembrei do maracujá, estava à noite e já não dava para ir buscar, tá, gente? Porque fica literalmente no meio do mato. Então, essa aqui estava mais fácil para a gente pegar para vocês, certo? Então, esse maracujá, um detalhe que a gente sempre gosta de falar para vocês é que é o quê? A folha tem que ser seca. Não é para fazer o chá com a folha fresca, tá? Por quê? A folha fresca tem uma substância que pode ser, são cianogênicos, eles podem ser tóxicos, tá? Então, mesmo sendo em baixa concentração, a gente pede que vocês sempre façam o chá das folhas e das folhas secas, tá? Essa é uma recomendação que a gente tem. Se vocês olharem no protocolo, a gente vai ter isso também, tá? Aí nós temos o mulungu eu não trouxe porque são cascas, né? Então, tem o mulungu, que também tem uma ação, né, calmante, entre aspas, no geral, né? E temos a valeriana, mas a valeriana, os extratos, eles são sob prescrição médica, tá certo? Mas a droga vegetal e até a tintura não estão, então tudo bem, né, a gente utilizar. A valeriana, eu já vou avisar para vocês o seguinte, a doutora Sônia afirma que dá para tomar o chá. E eu vou dizer para vocês que é horroroso, porque ele já vou avisando que ele cheira chulé de 5 dias de jogador de futebol que não lavou a meia, mais um queijo gorgonzola misturado, tá? O negócio é fedido. A Sônia disse que não, mas eu falei que eu não tomo chá disso, mas de jeito nenhum. Eu tenho que estar muito ruim, tá certo? Então, no protocolo a gente tem também a valeriana, né? Então já ficam avisados do odor para ninguém estranhar. Se achar que tem algo podre, não é podre, é o cheiro da planta mesmo, tá certo? E o mulungu também, então, a gente falou. Basicamente, são essas plantas que nós deixamos no protocolo, mais fácil para vocês, tá certo? A Lloyd está falando aqui da Farmácia Viva, é bem legal, em Campinas a gente
está ajudando as UBSs a fazer essa implantação de farmácias vivas, com essas plantas que a gente está mostrando para vocês, que são de fácil conhecimento também, algumas, né? A valeriana não, mas as outras, quase todas, o pessoal das UBSs tem e conseguem ter, né? O Newton, por exemplo, pode falar para a gente bem, porque lá em Brasília eles trabalham bastante com essa parte, né? Então, agora eu vou fechar aqui e jogo a bola para o Luiz, né, para o doutor Luiz, falar um pouquinho mais a parte dos mecanismos. Eu gostaria de agradecer aí a excelente explanação da Nilza e da Sônia também. Agora vamos passar para o Dr. Luiz Marques. Eu só gostaria de fazer uma ressalva. Quando eu fiz a apresentação, eu apresentei o Dr. Luiz Marques como presidente, mas ele não é o presidente, atual presidente, ele já foi presidente da Associação Paulista de Fitoterapia, e atualmente ele é da diretoria, mas tem no seu currículo essa deferência de ter já presidido a entidade. Então, com a palavra aí, o doutor Luiz Marques. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos, boa noite aos colegas que compartilham comigo desta atividade. Nosso agradecimento ao CRF pelo convite, e, de fato, é um tema que a gente considera bastante interessante. As colegas que me antecederam fizeram um apanhado geral sobre a aplicabilidade e as plantas envolvidas. Eu queria me envolver num outro aspecto, pensando mais na questão da atenção farmacêutica. Eu me pergunto neste caso, e me perguntei em algumas lives que assisti, para quem está direcionado esse tipo de atividade? Olhando a lista das pessoas que nos prestigiam, a quem agradecemos, parece que a maior parte, de fato, são profissionais, embora deva ter usuário, paciente no meio. Então, eu vou tentar dar o foco da mensagem da minha participação aos profissionais farmacêuticos, porque, no final das contas, são eles que vão sequenciar essa informação no atendimento. É óbvio que as pessoas não farmacêuticos poderão utilizar essa informação, mas, na dúvida, vai ter um farmacêutico na farmácia informado para resgatar ou corrigir alguma coisa que, porventura, não esteja muito correta. Então, a primeira questão que me chama a atenção, eu, como paciente, se for a uma farmácia, encontrar um profissional no balcão e dizer ao profissional, eu estou nervoso por algum motivo, você me indica um calmante? Esse farmacêutico, ou o balconista, ou a pessoa que me atender, ele vai me apresentar um leque de possibilidades. E aí eu pergunto, qual a diferença? Qual é melhor? E o profissional não sabe muito bem o que dizer. Neste cenário de uma certa confusão, nós precisaríamos conhecer bem os mecanismos de cada um desses ingredientes para tentar dar uma racionalidade na orientação. Como vocês sabem, estar nervoso, o nervosismo, é um termo popular para expressar dois quadros. Isso que eu queria destacar. São dois os quadros, não é um só. A palavra ansiedade, para nós, é muito forte. Tudo para nós é ansiedade. E, na verdade, não é bem assim. Nós vamos ter duas coisas diferentes. Nós temos a ansiedade, aquele quadro em que o paciente tem um estado de apreensão muito forte, um medo de alguma coisa que ele não sabe o que é. Medo de faltar o papel higiênico, por exemplo, que a Sônia comentou, né? Esse é o medo específico, mas às vezes a gente tem medo e não sabe do quê. E esse medo, essa apreensão, dificulta principalmente o sono. Mas o perfil dessa pessoa é um perfil, por exemplo, de um paciente magro que não consegue comer. O outro modelo ou outro padrão de estado nervoso é um estado que a gente chama que não é ansiedade. Ele é um nervosismo, mas é um nervosismo agitado. É o estado de agitação nervosa. É uma hiperfunção do sistema motor e do sistema nervoso central. Esse paciente agitado, ele, por exemplo, come muito. A comida para ele é um tranquilizador.
Enquanto para o ansioso, não. O ansioso não consegue comer. Ele perde o apetite. É como se houvesse um bloqueio do sistema gastrointestinal, ele não consegue comer nada. O agitado, toda hora está beliscando, toda hora está procurando o alimento. Os dois têm problemas de sono. Evidentemente, o ansioso tem um problema de sono primário, mais marcante, pela apreensão. O agitado, não. Ele tem um problema de sono pela agitação. Embora você tenha algumas pessoas agitadas durante o dia, que conseguem relaxar e conseguem dormir bem. Então, os medicamentos estariam nestes dois blocos. É isso que eu queria ensinar para os farmacêuticos, dar essa dica, se é possível ensinar alguma coisa. Para o primeiro bloco, atender os ansiosos, eu preciso trabalhar com aqueles medicamentos fitoterápicos que estimulam o sistema GABAérgico, como fazem os benzodiazepínicos. Exemplo, valeriana, mulungu, camomila, lípia, estão nesta categoria dos produtos que estimulam o sistema GABAérgico por mecanismos diversos. Essa estimulação GABAérgica traz um pouquinho mais de tranquilidade. Dependendo da dose, o paciente dorme. Nós colocamos no nosso protocolo tanto as doses quanto as posologias ao longo do dia para ansiedade durante o dia e para facilitar o sono durante a noite, uma dose um pouquinho mais expressiva. No outro bloco do agitado, a planta de destaque neste contexto é o maracujá. O maracujá ele tem um efeito no sistema GABAérgico, por isso é um ansiolítico, mas ele também inibe as funções do sistema dopaminérgico. Ele funciona como se ele fosse, entre aspas, ok? Uma anfetamina natural. A anfetamina, como vocês sabem, ela estimula o sistema dopaminérgico e o paciente fica sem sono, muito agitado. O haloperidol bloqueia isso. O maracujá vai funcionar como se fosse um haloperidol, contrapondo os efeitos do sistema dopaminérgico e reduzindo a agitação. Muito bem. Então, se eu tenho um paciente que me procura na farmácia, eu estou nervoso. Eu devo perguntar para ele como é o seu nervosismo. Se for um nervosismo mais ansiedade, eu procuro os medicamentos que contenham ou valeriana, ou camomila, ou lípia, ou mulungu. Se eu tenho um quadro agitado, eu posso preferir os produtos à base de maracujá. Em alguns casos, eu posso ter quadros mistos. Neste caso, eu procuro produtos que associem esses dois grupos de medicamentos. E nós temos no mercado uma série deles que fazem esta associação. Alguns pacientes têm como sintoma marcante a taquicardia, outros não. Para quem tem taquicardia, nós temos medicamentos no mercado que acrescentam aqueles dois blocos anteriores, dois ingredientes que são europeus, mas estão presentes na fitoterapia brasileira também, que é o Crataegus e o Adonis vernalis. Mas só para os quadros de taquicardia. Se o paciente não tem esse sintoma marcante, aí é preferível trabalhar com os produtos isoladamente. O que faltou eu comentar? Uma planta importante chamada melissa. Eu discuti com os colegas do nosso grupo técnico que a melissa é uma planta diferente. O mecanismo dela é pouco conhecido. Funciona um pouco no sistema GABAérgico, faz a inibição da enzima que degrada o neurotransmissor dopamina, a GABA-transaminase, mas esse mecanismo, ele não explica os efeitos da melissa. A melissa parece ter um efeito mais cognitivo, melhorando as funções cognitivas. Tem um estudo clínico com a melissa, eu listei aqui para vocês quais os benefícios clínicos obtidos com a melissa nesse estudo clínico.
Então, por exemplo, ela melhorou a instabilidade emocional, melhorou a fadiga, diminuiu o sentimento de culpa, melhorou distúrbios intelectuais, diminuiu os sintomas do toque, que é claramente um efeito ansiolítico, mas os outros não são. Melhorou problemas de relacionamento e monitorou ao paciente uma condição melhor em relação aos seus problemas com a alimentação. Vejam, é um perfil diferente. Ele não é bem um perfil ansiolítico, nem bem um perfil para agitação motora. Vale a pena pensar na Melissa para pacientes que não são típicos, que têm aqueles quadros confusos, que você não sabe explicar bem, talvez relacionados ao estresse. A gente sabe que o estresse contínuo, crônico, desencadeia um conjunto de problemas, que não adianta só atacar uma parte com um ansiolítico, por exemplo. Então, a Melissa parece ter esse efeito ansiolítico, pela inibição da GABA-transaminase, mas um efeito mais amplo, cognitivo. Ela, inclusive, tem sido muito utilizada para pacientes com Alzheimer. E o paciente com Alzheimer melhora as suas funções motoras e se acalma. Sinal, talvez, de que a Melissa facilite a contextualização do paciente no seu dia a dia, na sua realidade. Em relação aos produtos de mercado, muitos que nos assistem são ligados a farmácias vivas, aí tem que plantar mesmo. Mas para os farmacêuticos de balcão, nós temos uma série de produtos comerciais. O que fazer com esses produtos? Tente separar os à base de valeriano, que são exclusivamente ansiolíticos, e os à base de maracujá, que são prioritariamente indicados para agitação nervosa. Por exemplo, Valessone para ansiedade, Siacalme para agitação nervosa. Quadros mistos. Eu tenho, por exemplo, Calmi, Calmapax, Passaneuro e o próprio Ansiodoron da antroposofia misturam produtos para as duas áreas, para ansiedade e para agitação. Quando eu tenho um quadro de taquicardia, aí entra aquele terceiro ingrediente que está presente, por exemplo, no Sominex e no Maracugina, que eu considero a melhor das associações. Por fim, nós temos alguns produtos em mercado que agregam a essas plantas normais o Salix alba, o salgueiro. O salgueiro, na minha opinião, é irracional, porque ele não tem efeito calmante, traz uma série de efeitos colaterais, por exemplo, Serenos, Calman, Pasalix e Passiflorine. Então, esses seriam, na minha opinião, modesta, os últimos da fila pela presença do Salix. É uma associação sem lógica, pelo menos para os quadros de nervosismos. Não sei se ajudei com essas explicações, vocês vão ter acesso a essa informação ao longo do tempo, mas se nós farmacêuticos não aprendermos a realizar uma atenção farmacêutica adequada, com sutileza, nada nos diferencia daquela fitoterapia feita genericamente, como é muito comum no nosso Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Luiz Marques. Muito conhecimento envolvido, né? São anos aí de experiência. Então, hoje o nosso trio aí de professores, palestrantes aqui tá demais. A nossa live está muito bem divulgada, comentada. Já estamos com mais de 186 pessoas online agora. E realmente o assunto desperta, é uma das lives que está sendo, de todas que nós já fizemos até hoje, uma das que está gerando mais comentários, então está excelente. Parabéns para vocês três. Agora nós temos uma sessão de perguntas, nós temos cerca de 15 minutos, mais ou menos, eu vou selecionar algumas delas e aí eu vou jogar para vocês três aí, quem se habilitar, ou se vocês quiserem comentar também, os três sobre determinado tempo, né, tema, e aí vocês fiquem à vontade. Então, vou selecionar aqui algumas perguntas que não chegaram.
Chegou essa aqui, por exemplo, do Gabriel do Leandro. Já ouviu falar que o mulungu é bem utilizado para o desmame de benzodiazepínicos. Então, quem gostaria de comentar? Então, doutor Luiz Marques, vamos lá. Eu tinha visto essa pergunta, e de fato esse é um assunto bastante oportuno, porque amplia o universo do uso dos fitoterápicos. No entanto, eu não recomendaria o mulungu. O mulungu, desse conjunto que nós estamos abordando, é uma planta talvez ainda incipiente, falta muito conhecimento sobre ela. Como vocês sabem, tem várias espécies, os mecanismos são superficialmente conhecidos e pouco estudo clínico com mulungu isolado. Já a valeriana é o objetivo principal deste enfoque. A recomendação da substituição da valeriana para os pacientes viciados em benzodiazepínico é aceita até pela Anvisa e consta da bula padronizada. Mas é uma coisa que no Brasil a gente não tem muito costume. Como executar isso? Baseado na experiência internacional, a recomendação seria reduzir 25% da dose do medicamento benzodiazepínico que o paciente estiver tomando e acrescentar uma pequena dose da valeriana. A valeriana tem uma faixa terapêutica em termos de marcador de 1 a 7 miligramas. Você pode entrar com uma quantidade de extrato, por exemplo, que forneça 2 miligramas ao dia. Você faz isso uma semana, na próxima semana você reduz mais 25% da dose do benzodiazepínico e acrescenta mais 2 miligramas da valeriana. Extrato em marcador, ok? E na terceira semana você pode fazer a mesma coisa, reduz mais 25%, acrescenta mais extrato com 2 miligramas da valeriana. Se você fizer isso e progressivamente, em torno de um mês, dá até para prolongar um pouquinho mais esse esquema, dependendo do paciente, em 1 mês, 2 meses, você retira o benzodiazepínico, mantém a valeriana, depois você desmama a valeriana gradativamente. Em 2 meses, você retira o paciente do vício. É uma coisa que o farmacêutico não pode fazer sozinho. Ele precisa do apoio do médico, pelo benzodiazepínico, pela própria valeriana. Mas o farmacêutico pode estimular esta situação. Eu prefiro do que mulungu. Não sei se as colegas concordam comigo. Pois não, Nilson. Só desbloquear o... Voltar meu microfone. É assim, o que o Luiz falou é muito justo. A gente tem várias experiências, né, de pessoas que estavam com benzodiazepínicos e eles introduziram exatamente o que o Luiz falou, mulungu e valeriana. E hoje não tomam mais. Eu tenho várias senhoras. E assim, foram de perguntar o que posso fazer, o que pode tomar. Então, e a gente foi aconselhando. E essas pessoas hoje não são mais dependentes desses tarja pretas todos. Então, acho que é interessante, é uma ideia para o farmacêutico pensar bem, porque é algo que é muito menos, digamos assim, muito menos tóxico, muito menos efeitos colaterais, apesar de, obviamente, ter alguns, a gente pode pensar que para o paciente é um ganho de qualidade de vida, né? Além de a dependência, se você, todo mundo sabe, né, que vai tomando, vai aumentando dose, etc. Então, é uma coisa interessante. Então, para os farmacêuticos que estão aí, é para vocês abrirem o olho e ficarem atentos, que essa é uma ideia muito interessante, essa posologia que o Luiz indicou é bem legal, e acho que todo mundo é bem viável que se faça. Mas perfeito. Chegou outra pergunta, né, que estava aqui também. Na verdade, é uma afirmação, né, que a colega está fazendo, a Lloyd Ladeia Guimarães, que as farmácias vivas têm sido uma grande estratégia de autocuidado para alguns profissionais das equipes de atenção primária nesse período. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, essa estratégia, né, da farmácia viva, nesse período que nós estamos passando, e como ela pode ser útil e como pode ser utilizada pelos gestores municipais, né, como uma estratégia realmente nesse período. Então, acho que é uma pergunta bastante, na verdade, é uma consideração bastante importante. Eu acho que eu gostaria que vocês comentassem sobre essa importância. Bom, aí eu posso falar para vocês a experiência que a gente tem. Aqui, na verdade, eu faço parte também de um grupo que a gente chama de fitoterapia daqui da Unicamp, né, da região de Campinas também.
Então, é bem interessante que tem a Érica, que era da Botica da Família, né? São vários profissionais médicos, Heloísa, Cris, bom, vários profissionais que estão atuando. E aí, o que eles estão fazendo? Nos projetos, né, eles conseguiram, o professor Alexandre e o professor Nelson, eles conseguiram verba e estão fazendo o quê? A farmácia viva nas UBSs. E é super interessante que agora, nessa época de pandemia, a gente está vendo os comentários dos grupos, eles falando assim, olha, quando o pessoal, agora na pandemia, o pessoal descobriu a horta, né, o hortozinho aqui de plantas medicinais, eles descobriram a farmácia viva. Então, exatamente para evitar aglomeração, o pessoal vai almoçar na farmácia viva. Por quê? Porque é um lugar espaçoso, com plantas, um lugar bonito. Então, o próprio local, por si só, por ser bonito, por dar essa, digamos assim, esse ar mais alegre, já faz a pessoa se sentir melhor. E vários dos trabalhadores, eles começaram aí a ajudar a cuidar da farmácia viva, né? Mesmo estando lá na frente de batalha, mesmo trabalhando. Por quê? Porque para eles também foi uma fonte de não estresse, né? De descarregar todo aquele estresse. Não digo nenhuma fonte de não estresse, mas de descarregar aquele estresse de estar lá na frente de batalha, cuidando da pandemia, cuidando dos pacientes, sofrendo junto com os pacientes, né? Então, o pessoal começou a valorizar muito mais. Então, e a família, né? Essas estratégias, então, por exemplo, o pessoal leva as mudas e o pessoal cuida e tem todas essas, a Maria Cláudia, por exemplo, a turma do CAT, eles mandaram, né, mandam as mudas, ensina como cultivar, então é muito interessante, e é uma estratégia que, se você for pensar, não é uma estratégia tão cara, é uma estratégia bem, digamos assim, viável, obviamente que tem alguns cuidados, né, tipo, análise de solo, local que você vai fazer, tem, por exemplo, uma OBS aqui em Campinas que o pessoal não pode plantar no chão, porque aquilo foi um antigo lixão, então não dava, então eles tiveram que fazer alternativas, mas é bem legal quando você faz isso, né? O Nilton, que está nos assistindo, ele é de Brasília, e eles também mexem um pouco, né, com essa parte da farmácia viva. Então, é bem interessante você ver que hoje o próprio pessoal, né, a própria comunidade, se você olhar, quantos estão fazendo suas hortinhas, seus vasinhos, e cuidando de si exatamente junto com as plantas. Porque além de ser uma terapia de relaxamento, também é um autocuidado, porque aí você tem o seu chazinho, você faz, tô muito nervoso, etc. Eu tenho lá uma melissa, tá certo? Uma erva cidreira verdadeira. Então, eu vou fazer um chá, né? Sim, tranquilo, né? E dá para você fazer, tomar e ficar bem. Então, essas alternativas da farmácia viva eu acho super interessantes. E são estratégias que nós, né, como país, podemos adotar bem tranquilamente. Por quê? Respeitando a regionalidade, né? Cada local tem a sua planta, digamos, as suas plantas de cuidados que crescem melhor, etc. E você pode fazer isso sem altos custos. Então, eu acho que é uma estratégia interessante, e é uma estratégia, por exemplo, nessa época de pandemia, que auxilia a pessoa como um todo, né, na melhoria do, entre aspas, né, como diria, o ser como um todo. Eu acho muito interessante. Excelente, doutora Nilza. Alguém mais gostaria de comentar sobre essa estratégia, né, no período pandêmico aí? Eu queria comentar um comentário rápido sobre o capim-limão. Nós colocamos no nosso protocolo que o capim-limão deve ser usado preferencialmente folha fresca. O estudo clínico feito com capim-limão seco, ele deu negativo. Talvez pela volatilização do óleo. Então, o caminho hoje em dia é ou o uso da folha fresca. Quem não tiver a folha fresca, procurar no mercado, o mercado tem ofertado cada vez mais os óleos essenciais. E aí tentar, ou promover uma inalação, colocamos, a Sônia conseguiu para nós um modo de utilizar para fazer inalação, trabalhar com óleo essencial do Cymbopogon por inalação. Ele dá um resultado calmante mais efetivo do que o chá da folha seca. Às vezes a folha seca que a gente encontra em mercado é uma folha já
que não tem os óleos essenciais, o resultado é praticamente nenhum. E aí, o objetivo principal acaba não dando certo, né? O professor Newton até fez um comentário aqui, né, como as farmácias vivas precisam cultivar as suas plantas destinadas à produção de fitoterápicos. A inclusão de plantas com potencial de manipulação oficinal é uma estratégia. Sim. Eu gostaria de comentar um pouco a respeito das farmácias vivas, da importância desse trabalho dentro das UBSs, principalmente porque ela está disponível a uma população de pouco acesso, muitas vezes de pouco acesso ao medicamento, numa classe econômica que tem pouco acesso, né? E isso que a Nilza comentou, eu achei bem legal, né, que essa vivência no jardim, participar do cultivo, né, isso mostra o quanto é importante que a gente se relacione mais com a natureza, procurar, assim, ter coisas assim mais vitalizantes, trabalhar com as plantas, quer dizer, acompanhar o crescimento, o desenvolvimento, e o quanto isso faz com que as pessoas se identifiquem e relaxem, né, e tragam uma promoção de bem-estar só no fato de estar trabalhando ali, acompanhando, né. E existem algumas iniciativas dentro de algumas UBS que são chamadas de rodas de chá, que são bem interessantes também, que são momentos que as pessoas utilizam o chá e fazem trocas de experiência, tomam chá, conhecem, tem sempre um condutor, né, e em geral também são pessoas idosas que muitas vezes, assim, estão em casas, assim, sem contato com familiares, né, com muito tempo disponível, e que, além de ter um convívio social, eles estão adquirindo conhecimento para autopromoção da própria saúde, enfim, da família, né? Então, o quanto a planta, como um ser, né, em si, já é benéfico, né? Para fazer esse resgate desse contato com que a gente tão precisa, né, com a natureza e vivenciar isso de uma forma mais saudável, né? Excelente, Sônia. Chegou uma pergunta, né, da Letícia Alves. Gostaria de fazer uma pergunta ao professor Luiz a respeito da associação da Passiflora com o L-triptofano e qual a opinião dele sobre essa associação. Essas associações da busca de suplementação com os aminoácidos precursores dos neurotransmissores relacionados ao processo é uma estratégia bastante interessante. Como nós temos hoje em dia a presença dos nutricionistas no mercado prescritor, essa é uma estratégia não medicamentosa de obter resultados terapêuticos eficientes. Eu não comentei, mas isso pode ser feito, por exemplo, com a própria valeriana. A valeriana, ela tem um dos seus mecanismos, ela aumenta a ação da ácido glutâmico descarboxilase, que é a enzima que gera o neurotransmissor GABA nos feixes nervosos. Então, eu posso alimentar o paciente, suplementá-lo com este ácido glutâmico, porque a enzima estará exacerbada. Com isso, eu consigo uma produção maior do neurotransmissor. Então, essa estratégia, sem dúvida, é bastante interessante. Acho que dá para fazer isso não só com os calmantes, a gente faz isso com os ansiolíticos, né? Famoso muito no mercado, os extratos da Grifônia simplicifolia, que seguem exatamente esse racional. São suplementações dos precursores que, em havendo o arcabouço enzimático normal do organismo, você aumenta a produção do neurotransmissor. O professor José Ricardo faz uma pergunta para a gente, bastante interessante, sobre o ativo pinetonina. José Ricardo, eu nunca tinha ouvido falar desse ativo, vou dar uma pesquisada, prometo que te dou um retorno. Provavelmente é mais uma das novidades do mercado magistral que trabalha com as tais das marcas magistrais, uma estratégia comercial bastante funcional do ponto de vista financeiro, mas técnico eu tenho lá minhas dúvidas. O Newton pergunta sobre a alpínia. Também queria comentar sobre o que a gente chamaria de outros ingredientes calmantes. A alpínia ou a colônia é uma delas.
é a folha de uma planta de origem asiática, que tem sido muito estudada como um produto hipotensor, que também tem um efeito ansiolítico. E essas duas ações são muito úteis, porque o paciente ansioso geralmente tem um aumento da pressão arterial, aumentando o risco dele. E eu queria comentar também sobre uma curiosidade. A Farmacopeia primeira edição, se vocês manusearem, vocês vão encontrar lá a tintura de alface. Pois bem, o alface é um calmante antigo, esquecido, abandonado. Claro que os alfaces que nós temos hoje em dia já talvez não tenham aqueles ativos de um alface mais crioulo de tempos atrás, mas são estratégias que estão à nossa disposição e nós certamente devemos utilizá-la. Uma outra colega, Vera, pergunta a dose da tintura de valeriana. Nós colocamos no nosso manual, Vera, propusemos de 1 a 3 ml da tintura 10%, conforme a literatura internacional, antes de deitar, cerca de 1 hora antes de deitar, para promover o sono. 1 a 3, dependendo aí da gravidade do paciente ou da sua idade, mas certamente a tintura de valeriana é uma opção bastante interessante que nós precisamos ampliar a utilização, porque o medicamento industrializado está sujeito à prescrição médica. Nos cabe, na atenção farmacêutica, ampliar para formas farmacêuticas mais simples. Excelente. Eu gostaria de informar, que nosso tempo já está previsto, e eu gostaria de passar para cada um de vocês fazerem as considerações finais e passarem a sua mensagem também para quem está nos assistindo e quem vai assistir depois, quando estiver disponível aí esse vídeo na plataforma do YouTube, no canal do CRF São Paulo. Vamos começar com a doutora Nilza. Bom, eu gostaria então de agradecer, a presença de todos vocês, achar que que tenha sido proveitoso para vocês, porque meus colegas são todos feras, são ótimos, e é um prazer trabalhar com esse pessoal. Então, e fazer um convite também para os farmacêuticos aqui, quem estiver na região de São Paulo, aqui na região de Campinas, as meninas também que tem um grupo técnico de plantas medicinais, e a gente tem lá na sede, em São Paulo, grupo técnico de plantas medicinais, e quem quiser participar, pode, quando voltar os presenciais, pode ir lá presencialmente na sede, a gente deixa sempre no calendário do CRF, quando a gente vai fazer as reuniões, e agora a gente está fazendo essas reuniões online, obviamente por conta da quarentena e do isolamento, então a gente está fazendo online, mas estamos resolvendo várias coisas online, então a gente deixa o convite mandar para o pessoal do DATEP, para eles poderem colocar vocês, inscreverem vocês. E não só no nosso grupo técnico de plantas medicinais, aí acho que eu faço uma propaganda para o CRF também, já falando que existem outros grupos técnicos e que é interessante o pessoal poder participar, tá certo? Os farmacêuticos precisam se engajar mais no CRF e verificar que a gente tem muita coisa que pode fornecer para vocês, E vocês também nos ajudarem, por exemplo, nessa parte do grupo técnico, a gente manda informações técnicas para o CRF, assim como nós vamos mandar para vocês esses protocolos. E é aberto, então é bem interessante, eu acho que vale a pena o pessoal prestar mais atenção, entrar no site do CRF e ver quanta coisa vocês podem utilizar, tá certo? Então, gente, muito obrigada. Quando sair o protocolo, a gente vai disponibilizar, tá certo? Já está sendo finalizado mesmo, e espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Nilza. Gostaria de passar a palavra para a Sônia, para as considerações finais e também para a sua mensagem para todos aqueles que nos assistiram. Eu também gostaria de agradecer a participação dessa live e expressar, assim, o meu imenso prazer que eu sinto em trabalhar com esse grupo, pessoas como a doutora Nilza, o doutor Luiz, o quanto a gente aprende, o quanto a gente troca, enfim, é uma forma muito, assim, é um grupo muito acolhedor, assim, é um grupo, assim, a gente costuma brincar que é meio fora da casinha, porque ele é um grupo que tem um perfil diferente dos outros grupos, e a gente se identifica muito um com o outro nesse sentido,
E eu gostaria de encerrar com uma notícia que eu ouvi na semana passada a respeito de uma empresa americana de farmácia, da área farmacêutica, né, que ela treina os farmacêuticos para detectar sinais de problemas mentais durante essa pandemia para o coronavírus, né? Então, essa empresa, eles ensinam, né, a procurar os fatores de riscos e os sinais de alerta dos pacientes que contêm ansiedade, depressão e até vícios, né? Isso porque, claro, o profissional farmacêutico é o que está, assim, de uma forma mais acessível à população, então ele teria condição, assim, como numa primeira triagem, fazer essa avaliação, né? E eu fiquei pensando, né, nesse momento que nós estamos vivendo aqui, o porquê não, né, trabalhar com os fitoterápicos dentro dessa ideia, e como é que seria esse treinamento? Enfim, é uma ideia que eu achei bem interessante, eu achei que ela seria bem alinhada com esse trabalho que a gente está fazendo, que poderia ser perfeitamente desenvolvido de alguma forma aqui no Brasil também, que poderia também estar auxiliando muitas pessoas, não só assim, os pacientes, a gente fala em pacientes, mas na verdade a gente está ajudando a nós mesmos, porque também nós estamos passando por isso. E assim, pessoalmente, e as pessoas que trabalham ao nosso redor, os familiares, o quanto a gente pode auxiliar, né, com essas plantas e esses fitoterápicos, né. Então, muito obrigada a todos e até breve. Obrigado, doutora Sônia. Então, eu vou passar agora para o doutor Luiz Marques para as considerações finais e a sua mensagem para todos que nos assistiram. Eu queria pedir desculpas, eu passei uma informação parcialmente errada, empolgação de uma coisa feita ao vivo, né? Quando eu me referi ao maracujá, eu disse que ele é uma anfetamina natural. E, na verdade, essa informação está equivocada. Ele é um anti-anfetamínico natural. Ele tem uma similaridade com o aldol, com o haloperidol. E o seu efeito antagoniza os efeitos da anfetamina. Esse efeito foi muito mal utilizado quando se faziam aquelas associações para emagrecer. Quando se acrescentavam produtos tipo anfetamina, e o paciente fica agitado, e se colocava um produto para antagonizar a agitação, e se colocava o maracujá. E o maracujá, ele bloqueia os receptores onde a anfetamina atua. Então, ele tirava a agitação e tirava o efeito de perda do apetite da anfetamina também. Ninguém pesquisou isso no Brasil, mas provavelmente foi por isso que nós usamos toneladas de anfetamina e elas não funcionaram. Porque as pessoas associavam o veneno e o antídoto juntos, né? Então, entender bem os efeitos do maracujá parece ser uma coisa importante no Brasil. Eu queria encerrar me referindo à pergunta da da Rosane. Ela disse que recebeu uma receita outro dia em que o médico colocou ou valeriana ou maracujá e deixou o paciente escolher. Mas é um sinal de que ninguém conhece bem esse assunto, principalmente os médicos, que não têm isso na graduação e acabam fazendo uma fitoterapia um pouco aleatória, né, dentro do que eles acham que é possível fazer. Nós temos condição de ocupar esse espaço com maestria, só precisamos, de fato, ampliar o nosso leque, o nosso estudo e melhorar a nossa atividade de atenção farmacêutica. Agradeço o conselho, espero que a gente tenha outras oportunidades como esta. Muito obrigado, doutor Luiz Marques, muito obrigado, doutora Nilza, doutora Sônia, pela presença, a todos que nos prestigiaram nessa live. Dizer que o CRF... Claro, Nilza, claro. Desculpa, é que eu esqueci, eu falei, mas acho que não ficou bem claro. A Campinas também tem um grupo técnico de plantas fitoterápicos, tá certo? Então, os meninos colocaram aí o e-mail do DATEP. Então, quem tiver interessado, tanto em São Paulo como em Campinas, pode se inscrever e o pessoal vai fazer a participação nesses grupos, tá bom? Obrigada, desculpa. Perfeito, Nilza. Gostaria de agradecer a todos vocês. Também gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar todos para segunda-feira, dia 29/6, às 19 horas, nós vamos ter uma live incrível de atuação do farmacêutico na gestão de operações logísticas em tempos de Covid-19.
Então, a participação será do Grupo Técnico de Trabalho de Logística de Produtos de Interesse à Saúde, com o Dr. Kleber dos Santos Fernandes. E a mediação será feita pelo nosso presidente, o Dr. Marcos Machado, e no nome dele, como eu agradeço todos vocês, do Grupo Técnico de Trabalho de Plantas Medicinais e Fitoterapia, e também aos que nos assistiram, todos os farmacêuticos do Estado de São Paulo que nos prestigiam, e também do Brasil inteiro. Eu vi que o pessoal da Universidade Federal da Paraíba esteve presente, professores de vários locais, de Palmas, no Tocantins, o professor Marcos Lunardello, que foi meu calouro lá na USP de Ribeirão Preto, tá aí, é professor também na área de farmacognosia, estava aí nos prestigiando, e tantos outros professores, profissionais aí que estiveram conosco nesse momento. Então, gostaria de agradecer a todos vocês novamente e uma boa noite. Obrigado a todos. E assim finalizamos a nossa live.